Esse justamente não é um jogo só para matar colossos. É sobre o que você destrói para conseguir o que quer. Shadow of the Colossus é um grande marco na história dos videogames e da vida de muitas pessoas. E eu considero sendo esse o meu jogo favorito de todas as formas. E sim, agora eu vou explicar o que ele é para o todo. Pensando nisso, precisamos levantar algumas perguntas. Primeiro, como ele se conecta com esse jardim? Segundo, por que começamos jovens e seguros e terminamos assim? E por último, e não menos importante, o que cada colosso representa. E para responder todas essas perguntas, eu preciso voltar para o início de tudo. Não há outros seres, nem mesmo monstros. Apenas duas pessoas, um cavalo e uma vasta e majestosa natureza. E por um único motivo: a morte da sua amada. Uma terra distante que habita um mal que até hoje sempre esteve controlado. E esse lugar, ele carrega consigo um silêncio ensurdecedor. Talvez para aqueles que não consigam aceitar a si mesmos, mas com um grande pesar de uma decisão ruim. Há alguém para carregar esse fardo. E esse silêncio, ele não representa a ausência de vida, e sim a falta de conflito. E talvez seja exatamente por isso que esse lugar seja tão perigoso. Dizem que a calmaria, ela vem antes do caos, e que sempre há o contraste de uma situação para que o oposto aconteça. Quando nada te impede, você precisa se impedir. E o que Vander com certeza não faz. Ele decide carregar esse fardo, sendo assim, aceitando um pacto com um ser que aparece e convence ele que a morte do mal que está nessas terras fará com que ele consiga trazer o seu amor de volta. Sem mais, apenas uma simples e recompensadora missão. E dentro desse silêncio existia também o vazio, que quando não entendido, ele pode te consumir, te jogando recompensas por ficar com ele, mostrando caminhos que não deveriam ser caminhos. E diferente do abismo, ele não te olha de volta. Porque quando não existe um limite externo, o vazio, o único limite possível é você. E ele talvez nem tenha sido convencido. Talvez ele só tenha encontrado o vazio, dizendo exatamente o que ele queria ouvir. Então, o Vander, ele não se impede. Ele nem pensa duas vezes e já começa a trabalhar para aquele ser misterioso, certo de que aquilo trará sua amada de volta. Sem certezas, sem comprovações, apenas palavras. E no fim, o maior perigo desse lugar não era o mal que habitava ele, e sim alguém que o quisesse libertá-lo. Então, o jardim. Antes da nossa primeira decisão, existia um jardim. Esse que floresce, cresce e faz de nós o que somos. Não existe a culpa, pois não há culpa para aquele que não decide o que fazer. E quando nós não temos o poder de escolha, nós não temos o erro. E então, podemos colocar o erro nas costas daquele que sim escolheu. Que pode ser tanto os nossos pais quanto os nossos irmãos. Também não há peso na vida. Quando não escolhemos, nós não determinamos qual peso aquilo terá sobre nós. Pois você não escolheu. Você não decidiu viver a vida daquele jeito. Portanto, mesmo sem liberdade, você não carrega o peso das escolhas que você fará pelo resto da sua vida. E muito menos das consequências. Aquele que não comanda não terá as consequências, muito menos ao que escolhe, pois a sua vida depende apenas das decisões que vão tomar por você, tendo culpa, consequência e peso somente delas, enquanto o seu jardim continuará intacto. E o grande problema de tudo isso é que em algum momento você vai precisar assumir tudo aquilo no seu jardim, mas o que muitos não sabem é o valor que isso tem sobre ele. E quando você nasce e vive uma vida onde o seu jardim é cuidado pelas outras pessoas, quando a liberdade de fazer o que você quiser com o seu jardim é dada para você, é aí que você precisa entender que você nunca aprendeu a cuidar do que é seu. Então, totalmente despreparado, você erra. Você tenta, mas não acerta de primeira. Então você começa a perceber que se você não cuidar dele, ninguém mais vai cuidar. E Vander, mesmo sem saber cuidar do seu próprio jardim, ele assume o de outra pessoa. Os colossos não são o mal, e nem mesmo os monstros. Eles não são nenhum pedaço desse mal que habita ali. Mas, talvez,
esse seja o nosso primeiro erro. Vivendo parados como animais em seu habitat natural, eles não te procuram, e alguns estão até adormecidos, e em momento nenhum somos obrigados a matá-los. O jogo não mostra onde eles estão. Ele não faz a menor questão de mostrar o que eles são e quem são. Eles nos mostram apenas as estatuetas, e nós, com toda a nossa ânsia, caçamos eles. E o primeiro colosso que nós derrotamos não é o mais difícil, mas ele é o mais importante, porque ele não só mostra para o Vander, mas ele mostra para você que você consegue continuar. Quando ele cai, algo interessante acontece. Você entende que você pode fazer isso de novo e de novo. Você, como Vander, pode parar quando quiser, não seguir para o próximo colosso, não continuar com esse ciclo. Mesmo assim, ele vai eliminando um por um. Cada colosso, ele começa com uma escolha, não uma briga. A escolha de caçá-lo. Nós percorremos todo aquele silêncio, subindo neles e se agarrando aos seus caminhos. Pois todos têm um ponto fraco. Um ponto fraco que eles não escondem. Não, eles o mantêm à sua vista para te mostrar que eles não precisam se proteger. Já nós não. Nós escondemos os nossos pontos fracos e atacamos aqueles que não, para poder chegarmos aonde almejamos. E acho que o que ninguém percebe é que eles não lutam para te matar. Eles lutam para se proteger. Alguns correndo, outros revidando o que você causou a eles. E é difícil de entender como cada queda de um colosso, uma parte do Vander morre. Também, uma parte do nosso jardim que é deixada de lado pelo caminho que escolhemos. Alguns entendem que o caminho que eles estão trilhando é horrível, então eles param. Mas a maioria não consegue perceber. O que enxergam é que a cada derrota eles conseguem ser mais fortes para destruírem o seu jardim, e para que cada vez que isso aconteça, fique mais fácil. O Vander, ele não decidiu, de repente, ser o vilão. Ele nem mesmo sabe que ele é o vilão. Como a perspectiva do herói, se contada pelo narrador errado, pode transformar feitos heróicos em só massacres e superstições. E foi assim que ele se deixou levar, pela vontade de trazer aquela que ele amava. E por mais que pensemos a respeito, nós nunca sabemos quando estamos nos perdendo, quando somos o vilão da história de alguém. Um passo após o outro, e quando você menos percebe, você já está tão longe que, mesmo vivendo uma vida de muitas boas ações, você nunca vai conseguir desfazer o estrago que você causou e moldou a vida daquele narrador. Porque quando decidimos errar pela primeira vez, ela pesa, dói e ela corrói. Nos faz matar muito de nós, mas as próximas vezes que você erra, a dor, ela vai se diluindo. Até porque o primeiro passo já foi dado. O que resta é continuar se deteriorando. E ele enxerga isso não como algo ruim. Até porque nem na primeira vez para ele foi algo ruim. Para ele sempre foi necessário. Com os seus erros e feridas, o seu corpo começa a demonstrar que ele está vivendo uma vida errada. Os olhos começam a perder vida, e o que antes a gente enxergava com os seus olhos humanos começam a se tornar semelhantes aos dos colossos. Como se cada decisão que tomássemos deixasse uma marca em nós mesmos. E quando pensamos que o mundo já não está mais nos aceitando, entendemos que, na verdade, ele não mudou. Fomos nós que mudamos. Nós que abandonamos nossas pessoas mais importantes. Então, depois de mudarmos, o nosso mundo muda. Herói para uns, vilões para outros. Toda escolha tem um preço. Nós só não sabemos quando ele será pago. Vander, ele não tem ideia do preço, mas o seu desespero fez a escolha por si. E muitas vezes, aquele demônio que fala o que ele queria ouvir está mais perto do que você imagina. Quando você realmente entende onde você está, muitas vezes o preço ele nem foi proposto para você. Então você continua vivendo e destruindo o seu corpo, utilizando de uma escolha como justificativa para se levar até o limite.
E então você está pagando, nem sabe de onde estão saindo esses valores. Porém, quando a conta realmente chega, ele já está totalmente tomado pelo mal. Então, cada colosso que era ceifado não era um passo para frente, sim, algo que ele deixava para trás, deixando tudo que ele tinha de bom e carregando apenas os seus pecados. Esses que deveriam ter ficado para trás estão se tornando o que ele realmente é. Você nunca percebe o que você está perdendo até que você sofra as consequências. Ou pagar o preço, que é no exato momento que você para tudo o que você está fazendo, começa a enxergar o seu jardim. Então você percebe uma coisa, você não reconhece mais nada que há ali dentro, pois tudo aquilo que se foi, você não sente falta, mas tudo aquilo que ficou é o que faz você reconhecer tudo aquilo que você perdeu. E aquela que ele tenta salvar, talvez nem precisasse ser salvo. Tudo não é só sobre ele, é sobre todos nós. Talvez sempre tenha sido sobre todos nós, pois já quisemos muito algo nas nossas vidas. Talvez nós ainda queremos. Eu quero ser um grande youtuber e sei que estamos dispostos a tudo, porém sem saber o preço e aonde tudo isso vai nos levar, fadados a viver um sonho e as suas falhas, sem cuidar do mais importante, nossos jardins. Então, continuamos e continuamos. Perdemos noites e dias, sem perceber o quanto da nossa saúde já foi prejudicado, porque sabemos que no fim, tudo aquilo vale a pena para nós. Estamos dispostos a perder parte de nós nesse processo, para conseguirmos o que queremos, mesmo sabendo que depois de todo esse processo, algo nunca mais vai voltar. Algo nunca mais vai ser recuperado. A sua essência. Me diz uma coisa. Quantas coisas você já deixou para trás para você ter o que você queria? Pois eu, como Vander, não tenho a menor ideia. E talvez só saiba quando eu perceber que não restou nada. Mas ainda assim, nós continuaremos matando colosso por colosso, enfrentando partes de nós mesmos que não estão lutando, para assim chegar aonde desejamos. E eu tenho certeza que você nunca pensou sobre isso, mas na verdade, depois de toda a vida que vivemos, o único que restará ao seu lado e vai colher o fruto de todos os seus erros e acertos é o que sobrou de você para viver aquilo. Então percebemos que talvez o verdadeiro colosso não seja aqueles que enfrentamos e matamos, mas seja exatamente o que nos tornamos. E quando tudo finalmente acabou, não sobrou ninguém para viver aquilo. Vander se tornou um colosso, um que mataria aquela que ele reviveu, se não fossem seus antigos aliados que interviram sobre a sua transformação e quem ele se tornou. E mesmo ele destruindo tudo que ele era e o que ele tinha, não valeu de nada, porque nada mais importa a partir do momento que não existe mais nada para ver tudo aquilo que ele fez. Vale mais alguém que cuide do seu jardim e deixe ele pronto para outro que cuide dele, do que aquele que não só destrói o seu jardim, mas que cria uma infecção que acaba matando o de todos à sua volta. Aqueles que, infelizmente, escolhem deixar de existir, não sabem o estrago que eles deixam na vida das outras pessoas. Agora, me diz uma coisa. O que você precisou destruir para você chegar até aqui? E é exatamente por isso que o silêncio desse jogo fala com você.